Olá, pessoal do segundo ano. Vamos iniciar mais uma aula. Vamos continuar hoje com o assunto de Revolução Francesa, que a gente começou semana passada, tá bom? Semana passada a gente iniciou falando sobre as causas, né? O que estava acontecendo na França para que acontecesse uma revolução. Falamos sobre as causas, sobre o antigo regime, sobre a condição de vida da população, sobre o absolutismo, né? E falamos sobre também o início desse processo revolucionário, a tomada da Bastilha, né? Grande símbolo do poder absolutista, até a gente chegar à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que foi aí onde a gente parou. Essa declaração, pessoal, ela é considerada uma das primeiras decisões da Revolução, certo? E por que ela é importante para a gente? Mais uma vez, porque essa declaração é o primeiro documento que nos dá alguns direitos, algumas garantias que até então a gente não tinha. Então, até hoje, essa declaração continua sendo muito importante e ela é, digamos assim, a fonte, né, da inspiração dos direitos civis que nós lutamos na atualidade, dos direitos humanos, né, que nós lutamos e que nós temos na nossa atualidade. Então, os ideais de liberdade, os ideais de igualdade, eles são garantidos aonde? Dentro da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Além disso, a gente tem a Constituição Civil do Clero, que dentre as suas características principais, nós temos a separação entre igreja e Estado. Então, significa dizer que, a partir de então, a França era um país laico, que não se declarava mais sendo católico ou nenhum outro credo, mas laico. Então, a gente tem a separação, certo? Entre igreja e Estado. Além disso, a gente vai ter em 1791 a primeira Constituição da França dentro do processo revolucionário. Vocês lembram que eu falei que era um dos grandes interesses do terceiro Estado era fazer uma Constituição, de acordo com que todas as pessoas, inclusive o rei, inclusive a nobreza, o clero, estivesse também sob o poder dessa Constituição. E aí, essa Constituição de 1791, ela vai garantir alguns direitos que até então não existia e vai modificar aí a estrutura política da França. Temos como principais características o voto censitário, né, ou seja, a partir de então, o voto passa a ser direito de todos, mesmo, né, que você tenha uma renda, uma determinada renda, tá certo? Então, quem tinha uma determinada renda poderia participar da eleição, poderia votar na França. Isso é uma conquista, apesar de ser censitário? Sim, é uma conquista, né? Porque antes a gente sabe que só quem ocupava cargos públicos, só quem votava em alguma coisa que nem havia eleição, porque era absolutismo, né? Seria o grupo dos nobres e o clero, certo? Então, além disso, a gente vai ter a monarquia constitucional, ou seja, o fim do absolutismo. A França passa a ser uma monarquia constitucional, baseada em uma constituição, e todos estão submissos a essa Constituição. O rei Luís XVI continua sendo rei, mas não mais com todos os poderes centralizados em sua pessoa. Além disso, a gente vai ter a abolição do dízimo eclesiástico, que era obrigatório para todos, né? A proibição da venda de cargos públicos e a suspensão dos privilégios da nobreza. Pessoal, qual era o principal privilégio da nobreza? O não pagamento de impostos, né? Então, a partir de então, a nobreza passa a ser obrigada, como qualquer cidadão francês, a pagar também os seus impostos. Então, todas essas medidas, pessoal, elas foram medidas muito radicais para a França absolutista até então, né? Então, e essas medidas, ela com certeza não agradou a todos, principalmente nobres e clero, né? Que foram os principais afetados com essas medidas
no processo revolucionário da França. Então, muitos nobres que queriam a restauração do absolutismo, muitos clérigos que também defendiam a restauração da antiga ordem francesa, começaram a articular uma contra-revolução, começaram a articular a criação de um exército, a criação de um grupo que pudesse enfrentar os revolucionários e pudesse tirá-los do poder, tá certo? Então, a gente vai ter essa ação não só dentro da França, mas também como fora, países como a Áustria, a Prússia, que até então eram absolutistas, começaram a olhar para a França e pensar, olha, isso não dá certo, essa revolução que está acontecendo na França pode chegar até nós, pode nos atingir, né? Então, esses países começaram a ficar preocupados com o que estava acontecendo e a criar também um exército, né? A fomentar, fazer articulações com nobres no interior da França, com nobres que viviam fora da França, para articular um exército contra-revolucionário que pudesse acabar com a Revolução Francesa. Tá certo, gente? E aí a gente vai ter, nesse período, nós vamos ter a deposição do rei, ou seja, o rei Luís XVI, que também, né, não estava nada gostando do que estava acontecendo na França, ele planejou uma fuga da França para se juntar a outros nobres, para se juntar ao exército da Áustria, né, para combater a revolução e restaurar o seu poder absolutista na França. Só que o rei Luís XVI, ele foi pegue quando ele estava fugindo, já na fronteira com a França. E aí ele foi preso, né, foi levado, foi preso e foi considerado traidor da França, né? Então ele foi deposto, ou seja, deixou de ser rei, perdeu a coroa e inclusive chegou à morte, foi condenado à morte pela guilhotina lá na França, né? Então a gente percebe aí que a revolução, de que as pessoas que estavam na revolução não estavam para brincadeira, né? Além disso, como a gente tem a criação da Constituição de 1791, então a antiga Assembleia Constituinte foi dissolvida e passou a ser chamada de Convenção Nacional, certo? A Convenção Nacional teve o poder político, tinha o poder político. Com a morte do rei Luís XVI, a convenção proclamou a República Francesa. Então, a França deixou de ser uma monarquia, porque não havia mais rei, e passou a ser uma república. Nesse período, pessoal, nós vamos ter dois grupos políticos muito importantes dentro desse processo revolucionário, que são os girondinos e os jacobinos, né? Os girondinos é composto pela alta burguesia, que defendia a revolução, alguns nobres também que defendiam a revolução, mas defendiam que já estava bom, já estava de ganho, os ganhos já estavam assegurados, já estava de bom tamanho. E os girondinos sentavam à direita, né, no parlamento, à direita do rei. Então, ficaram conhecidos como os membros de direita, né? O grupo de direita. E os jacobinos é um grupo mais revolucionário, era um grupo que queria o aprofundamento da revolução, composto pelos sans-culottes, por pequenos burgueses, camponeses, né? Intelectuais que defendiam que a revolução deveria continuar, deveriam aprofundar os ganhos políticos, os ganhos sociais da revolução, que sentavam à esquerda do rei. Então, essa ideia que a gente tem hoje de partido de direita, de partido de esquerda, nasce com a formação, a divisão entre girondinos e jacobinos lá durante a Revolução Francesa, pessoal. Aqui a gente tem alguns membros importantes do jacobinismo, né? O Robespierre, que vai ser
vai governar a França no período da República Francesa, Danton e Marat, que vai ser, inclusive, morto por Robespierre, acusado de traidor da Revolução Francesa. A gente vai ver isso mais na frente, tá bom, pessoal? E aí, quais são as características da República Jacobina, né? A República Jacobina vai aprofundar algumas conquistas sociais que a França já estavam sendo garantidas, né, ao povo francês. Antes de falar dessas conquistas, eu queria só colocar para vocês que esse momento da República Francesa foi comandada, né, pelos jacobinos, por isso chamado de República Jacobina, tá bom? Para que fique bem claro. E aí, quais são os principais ganhos sociais para a França nesse período? Estabelecimento da lei do máximo. O que é isso? É o tabelamento dos preços. Os preços dos alimentos, da batata, do pão, estavam lá nas alturas, então a população mais pobre não podia comprar. E aí, o que é que Robespierre faz? Tabela o preço, limita o preço desses produtos para que a população pudesse comprar os produtos para a sua sobrevivência. Além disso, a gente vai ter o fim dos últimos direitos feudais, né? Então, muitas terras que eram de nobres, que eram da igreja, passam o Estado toma essas terras e realiza uma reforma agrária, distribui as terras entre camponeses que não tinham sua terra, tá bom? E cria uma nova Constituição para a França, que é a Constituição de 1793. Essa Constituição, ela vai garantir alguns direitos que também vão ser muito importantes para a França, como, por exemplo, o voto, direito ao voto, né, universal e masculino. A Constituição de 1791 garantia o voto censitário, ou seja, poderia votar quem tivesse uma renda mínima, né, que foi definida aí pela República Francesa. Agora, na Constituição de 1793, todos os homens, independente de renda, podem votar, certo? Além disso, a criação de escolas públicas na França, do ensino primário, né, que garantam o ensino, a educação a todas as crianças, aos jovens franceses, a criação de um novo calendário baseado na Revolução Francesa, que mudavam o nome dos meses, que mudava o nome dos dias da semana, que alterava o número de horas que cada dia tinha, tá certo? E a abolição da escravidão nas colônias francesas. Se a gente lembrar, nesse período, século XVIII, a América, a África, vai estar colonizada por países europeus, como Portugal, França, Inglaterra, né? E aí, essas colônias, como por exemplo, o Brasil, era uma colônia onde havia escravidão, né? Todas as colônias, nesse momento, havia a prática da escravidão. E a França, os jacobinos, resolvem acabar com a escravidão, porque não tinha sentido, né? Como é que todos nós somos iguais e alguém é escravo de uma outra pessoa? Então, a gente tem o fim da escravidão nas colônias francesas, tá bom, pessoal? Mas, além de todos esses ganhos sociais, esse momento da República Jacobina, ele também foi um momento muito difícil, chamado de período do terror, né? Por quê? Aconteceu uma revolta no interior da França chamada Revolta da Vendéia. Essa revolta foi uma revolta de alguns camponeses junto com padres que se recusavam ao alistamento militar obrigatório. E aí, esse grupo se revoltou, né, contra os revolucionários, mas foram, digamos assim, controlados, né, foram desarticulados
pelos revolucionários. Mas essa revolta da Vendéia, ela serviu como justificativa para o discurso de muitos jacobinos mais exaltados de que era necessário criar leis mais duras, criar mecanismos de repressão mais duros àqueles que fossem considerados inimigos da revolução, certo? Aqueles que não concordavam com a revolução de alguma forma. E aí, nesse momento, a gente vai ter a morte de dezenas de nobres, de religiosos e até mesmo membros da revolução que estavam sendo acusados de ser inimigos da revolução, né? Muitas vezes por não concordar com a revolução, ou não concordar com alguma ideia, uma ou outra, alguma prática, eram taxados como inimigos da revolução. E todos os inimigos da revolução mereciam o quê? Mereciam a morte na guilhotina. Né, pessoal? Então, a gente vai ter um momento chamado momento do terror, porque é o momento onde a ditadura se instaura na França e a gente vai ter a perseguição implacável a todos os inimigos da Revolução e traidores da República. Esse momento, ele também vai trazer um desgaste muito grande para os próprios jacobinos, para os líderes jacobinos, né? E pouco a pouco, os girondinos vão articular uma forma de tomar o poder e barrar esse processo revolucionário, de barrar isso que estava acontecendo na França. E aí a gente tem o início, o fim da ditadura jacobina e o início do diretório. O que é o diretório? É um momento onde a França passa a ser governada pela alta burguesia. E aí, pessoal, o Robespierre morre, né? Nesse período acaba o terror, acaba esse processo da ditadura jacobina na França. A gente tem a tomada do poder pela alta burguesia, tá certo? E a alta burguesia entendia que os ganhos já estavam de bom tamanho, a revolução tinha que acabar, era necessário fazer com que a França voltasse à sua normalidade. E aí os girondinos vão repreender, vão esvaziar a revolução, desarticular todas as revoltas populares que ainda aconteciam na França, tá certo? E a gente vai ter a persistência, né, da crise social e da crise econômica, porque não se conseguiu resolver, né, essa crise, apesar dos ganhos com a chegada da burguesia ao poder, da alta burguesia ao poder, esses ganhos eles começaram a ser limitados, tá bom? Então, a gente tem a finalização daquilo que nós chamamos de Revolução Francesa. Tão importante, como eu já falei, não só para a França, mas para o mundo todo, principalmente o Ocidente, né, que trouxe para nós garantias de igualdade, de liberdade, de participação política, tá bom? Então, agora quero orientá-los a ir ao livro, terminar a leitura do capítulo e só então fazer a atividade. Então, um forte abraço a todos, bons estudos!